Um jovem garoto acaba sendo traído e expulso de seu grupo de aventureiros. Grupo esse que ele confiava e considerava uma família. E depois disso, ele acabou desenvolvendo uma certa insegurança sobre confiar nas pessoas. É exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. Então pega a pipoca, fica confortável e vem comigo. Após descobrir que um membro de seu grupo estava roubando dinheiro, Nick vai confrontar Algais, que era visto como uma figura paterna do garoto. Algais repreende Nick e diz que a partir de agora ele deixará de fazer parte do grupo de aventureiros, o que deixa o garoto bem triste, pois ele respeitava Algais como se fosse um pai. Já no momento atual, Nick se encontrava ainda triste com esses acontecimentos, até que uma garota chega e lhe entrega um convite junto de seu guarda-chuva, pedindo para que o garoto vá ver o seu show de idols. Podemos ver que Nick ficou bem feliz e animado, se tornando um grande fã daquela garota de antes, que era chamada de Agathe. No dia seguinte, Nick parte para a guilda à procura de novos aventureiros para formar um grupo. Porém, devido à traição de antes, o cara não consegue confiar em mais ninguém, e isso faz com que ele não consiga convidar ninguém para o seu grupo. Já à noite, Nick estava em uma taverna tomando uma, até que três indivíduos bem diferentes se juntaram à mesa. Nick rapidamente percebe que aquelas pessoas não estão juntas, e então ele começa a analisar cada um. Após um certo tempo com um clima tenso, todos batem a caneca na mesa ao mesmo tempo, dizendo que confiar nos humanos é um saco, percebendo a semelhança entre eles. Em seguida, somos introduzidos ao passado de Tiania, que era uma jovem maga promissora, sendo considerada pelo seu mestre a melhor da escola. Depois de um tempo, ela vai se encontrar com Alex, seu futuro noivo. Porém, o cara estava se encontrando com uma outra mulher e revela a Tiania que durante todo esse tempo, os professores estavam recebendo propina para manipular as notas da garota, o que deixa ela bem chateada. Com isso, o cara se frustra e encerra o seu noivado com Tiania. Após isso, a garota resolve partir para viver uma vida normal, sem a influência do poder da sua família. Mas como ela era filha de uma família nobre, foi muito difícil arrumar um emprego. Com isso, ela resolve entrar no mundo das apostas, conseguindo ganhar de primeira. Porém, como nem tudo são flores, ela perdeu todo o seu dinheiro ao longo do tempo, ao ponto de ficar sem grana para pagar o aluguel. Depois disso, chegou a vez de Zen contar a sua história. Ele era um clérigo que cultivava plantas medicinais, sendo uma pessoa nobre e gentil. Até que certo dia, a garotinha que ajudava ele a cultivar as plantas queria que ele ficasse com ela, pois ela gostava muito dele. Porém, Zen recusa, dizendo que clérigos não podem namorar ninguém, e isso acaba deixando a garota chateada. Na manhã seguinte, um grupo de guardas vai de encontro a Zen, acusando ele de ter feito coisas indevidas com a menina, o que claramente foi uma mentira inventada pela garota. Com isso, o cara é preso e expulso do vilarejo. Depois disso, ele parte em uma viagem de peregrinação, conhecendo uma mulher que sofria com dores nas costas, então ele se disponibiliza para ajudá-la. Na manhã seguinte, vemos que ele não curou suas costas da moça. Depois disso, ela sugere que ele se torne um aventureiro e entrega a ele alguns equipamentos de aventureiro. Após isso, chega a vez de Kuran contar a sua história e só fala que alguém próximo roubou algo importante para ela. Na manhã seguinte, eles acordam de ressaca no quarto de Tiania e Nick propõe que eles deveriam formar um grupo de aventureiros por serem bem próximos. Com isso, eles partem para a guilda e formam um grupo chamado de Sobreviventes, um grupo que irá retornar com vida, custe o que custar. Após isso, Nick explica as regras do grupo e divide as atividades entre eles, para assim manterem uma confiança um no outro. No dia seguinte, o grupo parte para sua primeira missão em um labirinto, encontrando diversos slimes com pedras que eram usadas para vender. Após um tempo andando pelo local, o grupo encontra mais slimes, mas Tiania acaba se descuidando ao atacar e quase acerta Kuran, que deixa a garota bem irritada com aquilo. Logo em seguida, o grupo encontra o chefe dos slimes e Tiania já parte para cima do slime de forma imprudente, mas mesmo assim ela consegue dar um fim no slime. Depois disso, Nick sugere que todos devem revelar suas habilidades, pois só assim eles poderão agir em conjunto contra os inimigos. Ouvindo isso, Tiania se levanta e vai se desculpar com Kuran pelos acontecimentos passados, revelando suas habilidades e fraquezas. Após isso, as duas então finalmente se entendem. Depois disso, o grupo parte à procura de alguns goblins e Nick revela ser muito habilidoso com a espada, o que deixa os outros surpresos e desconfiados. Sendo assim, Tiania usa sua magia de detecção e percebe que havia um goblin mais poderoso que o normal, e Nick explica que, na verdade, aquilo se tratava de um ogro, uma versão mais evoluída de um goblin. Desse modo, o grupo logo começa a bolar um plano para dar um fim à criatura. Tiania seria a distração, Zen usaria sua cura e Nick e Kuran entrariam em combate corpo a corpo.
Dito isso, todos partem para o combate, se encontrando com os Goblins logo em seguida. Kuran e Nick partem para cima deles, enquanto Tiane e Zen dão suporte. Kuran prepara o seu ataque especial e consegue derrotar o ogro com apenas um único golpe, deixando seu grupo bem surpreso. Após isso, somos introduzidos ao passado de Kuran, onde ela estava querendo adquirir um colar, porém o dono da banca queria passar a perna nela, acusando a garota de ter danificado a mercadoria. Mas por sorte, Kalius, ex-líder do grupo de Kuran, aparece e coloca o vendedor em seu lugar. Já à noite, enquanto guardava seus pertences valiosos, Kuran recebe uma visita de Kalius, chamando a garota para mais uma missão. E no meio do caminho, vemos que Kuran é a única a derrotar os monstros, já dando a entender que seu grupo não gostava muito de ajudar. Depois disso, o grupo chega até o santuário da serpente do vaso. Kalius pede para que Kuran ataque o vaso para a serpente se manifestar, dizendo ele que iria dar suporte à garota. Porém, não é isso que acontece, pois a serpente usa um veneno em Kuran, a fazendo desmaiar. Graças a isso, a serpente fica bem fraca e então Kalius finaliza o animal, dizendo que não precisava mais de Kuran, deixando ela para morrer ali. Por sorte, a garota consegue sair viva dali, graças à sua espécie. Chegando ao hotel que estava hospedada, Kuran percebe que Kalius havia roubado todas as mercadorias e fugido, dando a todos a notícia de que Kuran havia morrido em missão, o que deixa a garota bem irritada por ter sido traída. Passado um certo tempo, ela avista um aventureiro chamado de Fifs, que era conhecido como degustador solitário, que explorava labirintos sozinho. Após isso, Kuran passou a seguir esse homem, observando tudo que ele comia para comer também. Logo, o cara percebe que estava sendo seguido, mas não se importou com isso. E em um restaurante, um bêbado acaba derrubando a espada de Fifs, mas Kuran a apanha e a entrega para ele. Depois disso, ele paga a conta e vai embora. E desde então, essa foi a última vez que Kuran viu Fifs. Mas ela aprendeu algo muito importante seguindo ele, de que uma boa comida deve ser apreciada. E isso foi o suficiente para preencher o buraco em seu coração após ser traída. Entretanto, para comer comida boa era necessário ter grana. E foi aí que Kuran encontrou o seu futuro grupo naquela taverna. Já no presente, Nick encontra Kuran em uma feira e ela o apresenta algumas comidas diferenciadas, eu diria. Depois disso, eles vão conversar em uma ponte e Kuran diz que está feliz por ter novos amigos em quem pode confiar. À noite, o grupo se encontra na taverna e se divertem bastante, até que uma garota se aproxima e chama o grupo para uma conversa. Após isso, uma mulher dá uma nova missão ao grupo, pedindo que fossem atrás da espada sagrada, prometendo um ótimo pagamento caso eles encontrem a espada. Sendo assim, o grupo parte à procura da espada sagrada, andando por um extenso corredor enquanto eram observados por alguém. Depois de um tempo andando pelo local, o grupo se depara com uma sala bem escura, onde a espada sagrada estava. E ao se aproximarem do objeto, as luzes do lugar se acendem, e então a espada começa a conversar com o grupo, porém o mesmo não dava atenção para ela. De repente, uma gosma gigante parte para atacar o grupo. Ela estava encarregada de proteger a espada. Kuran parte para cima do monstro, porém é facilmente imobilizada. Com isso, Nick distrai o monstro para dar tempo de seu grupo fugir, mas a porta estava fechada e eles não conseguiriam passar. E mesmo usando a espada sagrada, Nick não consegue derrotar o monstro, sendo lançado logo em seguida para dentro daquele buraco. Vendo isso, Tiane usa sua habilidade de congelamento para imobilizar o monstro, enquanto Kuran parte ao resgate de Nick. Lá eles têm uma breve conversa e a espada invoca seu poder máximo, fazendo uma fusão entre Nick e Kuran, fazendo ele se transformar em um cavaleiro bem poderoso. Depois disso, eles entregam uma cópia da espada sagrada para aquela mulher e recebem sua recompensa. Após isso, percebemos que a espada havia adquirido a forma de um humano. Seu nome era Kizuna, o mais novo membro do grupo dos sobreviventes. No hotel, Nick divide a recompensa com todos e assim eles partem para curtir o seu dia de folga. No dia seguinte, o grupo está fazendo a conta de seus lucros, percebendo que tinham apenas 5 moedas no cofre, ou seja, era hora de trabalhar. Logo somos introduzidos a um flashback de Tiane, onde ela estava se despedindo de seu mestre. Porém, o cara começa a falar umas coisas nada a ver e fica rindo igual Coringa. Depois disso, somos introduzidos a outro flashback, só que dessa vez é o de Nick, onde ele estava conversando com sua ex-namorada, que iludia ele pedindo dinheiro e itens preciosos. Por sorte, aquilo era apenas um sonho. A cena então muda para o grupo já na missão, onde eles deveriam eliminar um ogro. Kizuna usa sua habilidade de telepatia para o grupo se comunicar entre si. Em seguida, ele parte sozinho para cima do ogro, revelando suas habilidades de combate, que permitia ele criar até 5 clones de si mesmo. Com isso, ele consegue facilmente derrotar o ogro. Após isso, Nick, Kuran e Kizune vão até um restaurante bater aquele rango de cria. Porém, esse era o mesmo restaurante que a ex de Nick frequentava, e isso deixa o cara bem nervoso. Logo ele percebe que ela estava presente no local, passando a perna em um jovem aventureiro, inventando diversas mentiras só para arrancar o dinheiro do cara. Vendo isso, Nick se junta a eles e começa a desmascarar a mulher, fazendo
fazendo ela sair bem irritada dali. Depois disso, o grupo se reúne para conversar sobre sua próxima missão, porém a mulher de antes aparece acompanhada de um tigre bombado, mas mesmo assim Nick não se intimida com o cara e começa a fazer várias provocações, e isso faz com que o bombado o chame para um duelo. Já fora do local, o tigre pede desculpas e pergunta se Nick estava fazendo muito dinheiro com seu grupo, usando as garotas como fonte de dinheiro. Ouvir aquilo deixou Nick bem irritado, desferindo um soco na cara daquele pangaré. Ele tenta revidar, mas Nick consegue facilmente imobilizá-lo, dizendo que trair seus amigos é imperdoável. Logo em seguida, Nick é acertado por um ataque mágico vindo de um mago, mas Kuran aparece e consegue imobilizar o mesmo. Por sorte, a Vilma aparece e interrompe a briga, ou quase isso. Na verdade, ela não tá nem aí pra eles. Com isso, o tigre propõe um duelo usando matemática, o que não faz o menor sentido. Porém, quem sou eu pra querer lógica em um anime japonês, né? E bom, se você quiser a continuação, basta se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, ou pode assistir esses outros 2 recaps do canal. Te garanto que você não vai se arrepender. Obrigado por assistir, eu vou ficando por essas e até mais.